Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mercado Flash. 1 de agosto, quinta-feira, cá estamos novamente para mais um programa de Mercado Flash. Temos muitos jogadores, muitas oficializações, coisas que não acreditávamos poder acontecer, aconteceram nas últimas 24 horas e, portanto, vamos contar tudo isso durante os próximos minutos. Há muitas novidades também no futebol internacional, com um português aí metido no barulho para continuar em Itália. Portanto, deixem-se ficar por aí e acompanhem tudo. Já sabem que sempre as nossas sugestões muito interessantes para vocês poderem ler em 00.pt. Há muitas histórias para que vocês possam acompanhar. Precisamente o nosso tema do dia hoje é dedicado à transação entre Benfica e Paris Saint-Germain, Renato Sanches e João Neves. Portanto, não deixem de ver o tema do dia e perceber também tudo o que aconteceu em torno deste negócio, contado pelo nosso colega Daniel Sousa. Foi ele também que acompanhou um bocadinho e conseguiu furar a história. Vamos avançar precisamente por esse lado. Portanto, ontem à noite tivemos o fumo branco da notícia de João Neves e também de Renato Sanches, não de uma forma oficial por intermédio dos clubes, mas por intermédio das viagens. Renato Sanches chegou a Lisboa, ao aeroporto de Tires, em Cascais, mais concretamente. João Neves já viajou hoje de manhã do aeroporto da Portela, do aeroporto Humberto Delgado em Lisboa, para Paris, onde é possível que amanhã seja apresentado no Paris Saint-Germain. O Benfica vai receber 60 milhões de euros à cabeça, há mais 10 para serem recebidos mediante objetivos que Renato Sanches possa atingir com a camisola do Paris Saint-Germain, ou melhor, de João Neves, assim que é, com a camisola do Paris Saint-Germain. Quanto a Renato Sanches, chega ao Benfica emprestado, não há qualquer tipo de encargos, como dissemos durante o Mercado Flash de ontem. No entanto, houve uma novidade de última hora. O Benfica vai ter que pagar uma verba ao Paris Saint-Germain se os jogadores cumprir 70% dos jogos com a camisola das Águias, e tem a opção de poder contratar Renato Sanches na próxima temporada, no fim da próxima temporada, por 10 milhões de euros. Era algo que não estava equacionado numa fase inicial, no entanto foi incluído neste negócio. Parece-me até, eu diria, bastante vantajoso para a parte do Benfica, porque Renato Sanches é para já um jogador que toda a gente desconfia das suas capacidades mais físicas do que técnicas, por assim dizer. E por isso o Benfica coloca aqui um número alto de jogos que o jogador tem que cumprir para que possa o Benfica estar obrigado a pagar um valor ao Paris Saint-Germain, e simultaneamente, se cumprir esse número elevado de jogos, é porque vai interessar continuar no Benfica, e o Benfica fica salvaguardado com uma cláusula de 10 milhões de euros por um jogador de 26 anos, que em condições normais pode ser um jogador muito valioso no plantel encarnado. Então há aqui quase uma espécie de troca por troca a nível posicional. João Neves vai para a equipa do Paris Saint-Germain e Renato Sanches chega para o Benfica. Foi notícia também nesta quinta-feira a possibilidade do Benfica estar no mercado atrás de um guarda-redes. A equipa das Águias quer ter mais, no fundo, competitividade pelo setor. Já tinha também essa ideia na época passada, quando contratou a Trubin para rivalizar com Odysseas Vlaco Dimos. Entretanto, Vlaco Dimos não gostou muito dessa conversa, de ser suplente e essas coisas todas. O Benfica vendeu Vlaco Dimos e ficou com Samuel Soares como número 2. Agora, Roger Schmidt quer continuar a ter uma alternativa mais valiosa no banco, e o nome que o Benfica tem sinalizado no mercado e está há várias semanas a tentar convencer o jogador é Timo Horn. Timo Horn é um guarda-redes alemão de 31 anos, terminou o contrato com o Red Bull Salzburgo, tinha apenas assinado uma temporada, um jogador formado no Colónia e é internacional jovem alemão. O Roger Schmidt conhece bem este jogador, ele esteve na última temporada no Red Bull Salzburgo, fez apenas 3 jogos, tem 31 anos, é um guarda-redes com uma grande estampa física, 1,92 m, bastante conhecedor do estilo e da forma de jogar de Roger Schmidt, e é este jogador que o Benfica tem sinalizado e que vai tentar contratar também durante os próximos dias, as próximas semanas, para rivalizar, no fundo, com Trubin pelo lugar titular. Trubin é o guarda-redes titular nesta fase e Timo Horn vem para ser
para já suplente, mas para dar uma competitividade diferente na baliza, uma vez que está muito sinalizado o número 1 e número 2 da baliza, com Trubin e Samuel Soares. Ainda no Futebol Clube do Porto foi notícia na Colômbia que Andrés Salazar, estamos a falar de um defesa esquerdo que joga no Atlético Nacional, foi sondado por parte dos Dragões e também do Cagliari. A equipa do Futebol Clube do Porto já terá mesmo avançado com uma pequena proposta, ou pelo menos perceber qual é que é a vontade ou a abertura do Atlético Nacional poder negociar este defesa esquerdo. Andrés Salazar tem 21 anos, já é internacional colombiano, está ligado contratualmente ao Atlético Nacional e é um jogador com capacidade para jogar também um bocadinho mais à frente, tem um valor de mercado bastante baixo e o Futebol Clube do Porto está a tentar contratá-lo por esse valor, cerca de 750 mil euros é quanto nesta altura pode custar Andrés Salazar aos Dragões. Vamos lá ver se se torna numa transferência já por parte do Futebol Clube do Porto e se este negócio vai avançar, quem é que pode também convencer melhor Andrés Salazar a poder ser reforço dos Dragões, um colombiano de 21 anos. Dores de cabeça na baliza do Sporting, porque Franco Israel e os seus representantes terão tentado reunir já com o Sporting para perceber quais são as ideias de Ruben Amorim para a próxima temporada. Franco Israel terminou a época, não terminou a jogar porque lesionou-se, mas depois da lesão de Adam pegou destaca, foi preponderante na fase final da temporada também para a equipa do Sporting, mas entretanto o Sporting contratou Kovacevic e os empresários do Franco Israel querem perceber se Franco Israel vai ser suplente ou se vai ser o número 1 da baliza leonina. E essa resposta ainda não foi dada. De resto, Ruben Amorim no lançamento da Supertaça deixou no ar a hipótese de jogar um ou jogar outro e há essa dúvida pertinente por parte dos empresários de Franco Israel, uma vez que o jogador valorizou-se na última metade da temporada, de perceber se ele vai continuar essa evolução ou se vai deixar de ser a opção principal para a baliza do Sporting. Franco Israel tem 24 anos, está nos Leões desde a época 22-23, sempre a ser suplente. No ano passado terminou a jogar bastante, 23 jogos, mas uma lesão claramente travou de ser a opção natural para arrancar esta temporada. Vamos lá ver o que é que vai acontecer a Franco Israel. Há uma grande dúvida para perceber se ele vai continuar no plantel do Sporting ou não. Ora, o Estrela da Amadora esteve muito ativo nas últimas 24 horas e o nome que deixou toda a gente, eu diria, surpreendida, foi uma espécie de salto mortal. Nani, esse mesmo, campeão da Europa por Portugal, aos 37 anos está de regresso ao futebol português, desde a época de 2019, quando jogou no Sporting, que estava fora, terminou o contrato com o Adana Demirspor da Turquia, onde fez 34 jogos na última temporada e assinou por uma temporada com o Estrela da Amadora. Ele escreveu a dizer que é um regresso a casa. Nani, que é natural da Amadora, começou a jogar no Real Massamá, nunca tinha jogado na Reboleira, mas vai agora ser então mais uma opção para a equipa do Estrela da Amadora, para Filipe Martins, aos 37 anos, muita experiência com Nani, mais de 100 internacionalizações com a camisola de Portugal, campeão da Europa em 2019, 2016, perdão, estava a pensar se ele tinha sido vencedor da Liga das Nações em 2019, mas não tinha sido, mas é campeão da Europa em 2016 e, portanto, Nani a ser uma grande contratação, um golpe do baú guardado a 7 chaves por parte do Estrela da Amadora, apresentado também nesta quarta-feira. Aconteceu o mesmo com a chegada de Alan Ruiz, aos 30 anos. Alan Ruiz está de regresso ao futebol português, assinou contrato por 2 anos com o Estrela da Amadora, vem a custo zero, esteve no Sport no Recife na última temporada, nos 2 últimos anos, de resto, antes tinha estado no Aroca, um bom regresso que o Alan Ruiz teve em Aroca e agora espera-se que seja algo semelhante também na sua chegada ao Estrela da Amadora. É um jogador com 30 anos, em condições normais, com capacidades plenas para ser bem decisivo na equipa do Estrela da Amadora. Vamos lá ver o que é que acontece então com Alan Ruiz nesta temporada. Promete este Estrela da Amadora. Contratou o primeiro jogador a assinar contrato, o primeiro jogador de Singapura,
a assinar contrato com uma equipa profissional do futebol português. Estamos a falar de Mohamed Aziz. Aziz é médio, tem 20 anos, foi contratado para a equipa principal, mas pode jogar e é bem provável que jogue na equipa B e na equipa de sub-23, mas curiosa esta chegada de Mohamed Aziz ao Estrela da Amadora, um jovem de Singapura, 20 anos, médio ofensivo, jogava no Lion City Sailors e, portanto, é agora reforço da equipa do Estrela da Amadora. E cá estamos aqui a explorar o mercado também do Sudeste Asiático com Mohamed Aziz, jogadores de Singapura. Avançamos no mercado flash para vos falarmos de Clayton Silva, o avançado que terminou a época no Casa Pia. E o Casa Pia vendeu à equipa do Vasco da Gama. No entanto, os contornos do negócio foi um bocadinho diferente do habitual, porque Clayton foi emprestado com uma opção de compra de 3,5 milhões por intermédio do Vasco da Gama, que o Vasco da Gama ainda não assinou essa cláusula e quer emprestar agora Clayton à equipa do Rio Ave. É verdade. Clayton, na prática, vai jogar no Rio Ave. Ele já está em Portugal há 15 dias, mas como o Vasco da Gama ainda não acionou a cláusula de opção de compra ao Casa Pia, não o pode emprestar, que é o que vai acontecer ao Rio Ave. O Casa Pia ainda vai ficar com 30% de passe do jogador, mas vai vendê-lo por 3,5 milhões. É um grande negócio. O Clayton vai regressar a Portugal, emprestado pelo Vasco da Gama, embora o Vasco da Gama ainda não o tenha contratado ao Casa Pia. Portanto, vamos lá ver o que é que o Clayton vai fazer. É um avançado com golo, atenção, estamos a falar de um ponta de lança de 1,84 m, com uma grande capacidade ofensiva, combativa também. Vai estar bem, eu diria, no Rio Ave. Clayton aqui a continuar em Portugal, portanto vai a qualquer altura ser anunciado como reforço da formação do Rio Ave. Hélder Costa já foi oficializado no Estoril Praia. Hélder Costa tem 30 anos, é um internacional jovem português com muitas internacionalizações. O Hélder Costa tem também 13 internacionalizações por Angola e ele, quando terminou o seu capítulo de formação, acabou por escolher ser internacional pelos Palancas Negras, depois de muitos anos no estrangeiro, onde esteve no Deportivo, no Mónaco, no Wolverhampton, no Leeds. Tinha terminado contrato com o Leeds na última temporada, depois de ter tido 2 empréstimos, ao Valência e ao Al Ittihad Jeddah da Arábia Saudita. E ele, na última época, depois de ter terminado contrato, ficou sem clube, ficou um ano sem jogar e agora foi anunciado como reforço do Estrela da Amadora a custo zero. É um extremo com capacidade explosiva. Em condições normais pode ser um jogador com muita valia para o plantel do Estoril Praia. No entanto, tem esta condicionante de ter estado um ano sem jogar e fisicamente é preciso perceber como é que está. Hélder Costa, um produto da formação do Benfica, que estava sem jogar há uma temporada, depois de ter andado bastantes anos no estrangeiro, quase 10 anos fora de Portugal, saiu pela primeira vez em 14-15 e vai regressar em 24-25, 10 temporadas fora de Portugal, sendo que na última não jogou. Joel Robles, tínhamos falado neste mercado flash que estava por horas a sua apresentação e foi isso que aconteceu. Aos 34 anos tem a sua primeira experiência em Portugal. Este jogador, este guarda-redes, 1,96 m, vai ser o guarda-redes principal à partida do Estoril Praia, pelo menos tem currículo para ser titular. Guarda-redes que aos 34 anos já venceu 2 Ligas Europas, já venceu 2 Supertaças Europeias e, portanto, formado no Getafe, passou pelo Atlético de Madrid, o Wigan, o Everton, esteve 2 épocas no Betis, no Leeds também e na última temporada na Arábia Saudita no Al Qadisiyah e agora vai ser reforço então do Estoril, assinou o contrato por uma temporada. Quem pode estar de saída do Estoril é Rafik Guitane, de França chamam-lhe por ele, Dunante. 4 milhões de euros é quanto o Estoril Praia pretende ganhar com a venda deste absoluto virtuoso extremo da formação do Estoril Praia. Rafik Guitane voltou a Portugal pela porta do Estoril Praia, primeiro emprestado pelo Stade Reims na época 22-23, na segunda metade da época. No ano passado fez uma época espetacular, 41 jogos, 7 golos, 4 assistências e agora o Nantes quer contratar Rafik Guitane. Em França dizem que a formação do norte de França, da zona atlântica, vai mesmo avançar com uma proposta. O Estoril quer que essa proposta ronde os 4 milhões de euros. Novidade em Famalicão, com Mário Gonzalez, o avançado Mário Gonzalez a chegar emprestado, vem do Los Angeles FC. Ele foi contratado pela formação norte-americana da MLS ao Braga na época de 2023, no mercado de inverno de 2023, depois de ter estado emprestado também ao Leuven e ao Tenerife.
Ele na época passada teve emprestado ao Sporting de Gijón e agora vai jogar para a equipa do Famalicão, se vier com o perfil que teve na época de estreia no Tondela, quando o emprestado pelo Villarreal fez 15 golos em 28 jogos. Vamos ter aqui um avançado que vai fazer esquecer Jonder Cádiz, embora tenha um perfil bem diferente, pode atacar muita profundidade, o golpe de cabeça não tem de longe o capítulo de Jonder Cádiz, mas é para a posição que era atuada pelo venezuelano que Mário González é apresentado. Regressa ao futebol português então este jogador espanhol. Para a baliza do Santa Clara foi oficializada a chegada de Neneca. Neneca é um guarda-redes que estava no Cascavel, vem emprestado de resto pelo Cascavel. Estamos a falar de um guarda-redes de 20 anos, que vai ser mais uma opção para a baliza da equipa de Vasco Matos. Estamos a falar de um guarda-redes de 1,92 m, primeira experiência fora do Brasil, depois de uma formação inteira ao serviço do Londrina e nesta temporada mudou-se para o Cascavel, vem emprestado então para o Santa Clara, Neneca. No futebol internacional já foi oficializada a saída de Jota Silva do Vitória para o Nottingham Forest. Os valores de negócio foram aqueles que nós também vos contamos. Agora é apenas aqui a oficialização. 7 milhões que vai receber o Vitória de forma repartida. O Vitória tem direito a 50% destes 7 milhões. Os outros 50% são divididos, 30% para o Casa Pia e 20% para os representantes do atleta, sendo que há também comissões para serem pagas. O Vitória, o jogador assinou o contrato até 2028 e o Vitória ainda tem 5 a 6 milhões que estão pendentes mediante objetivos que podem receber também num futuro a equipa vitoriana e também neste caso, as entidades que detêm o restante passe também do Jota Silva. Estamos a falar de condicionantes, uma delas, que são 3 milhões, está relacionada com o facto dele realizar 15 jogos onde dispute pelo menos 45 minutos. É uma das condicionantes que o jogador tem que fazer, e a outra são fazer pelo menos 10 golos com a camisola do Nottingham Forest. Além disso, o Vitória ficou com 20% e uma futura venda acima do valor a que foi vendido também Jota Silva. Portanto, o Vitória a ficar aqui com uma boa percentagem. É uma boa venda, apesar dos 20 milhões de cláusula que tinha Jota Silva. Estava em último ano de contrato e, portanto, é uma boa venda por parte do Vitória. Rui Patrício deixou de ser guarda-redes da Roma, como sabem, terminou o contrato, e o Monza, depois de não ter conseguido chegar a acordo com Keylor Navas, virou-se para Rui Patrício como uma opção viável para a equipa de Alessandro Nesta. E o internacional português está a curto prazo de poder ser apresentado pelo emblema do Monza e mudar-se novamente de bagagens em Itália, subir de Roma para o norte de Itália e ser reforço do Monza. Vamos lá ver quando é que isto vai acontecer. Pode acontecer também nas próximas horas. Rui Patrício, então, aos 36 anos, a ficar a ser guarda-redes do Monza depois de ter terminado o contrato com a Roma. Quem mudou de clube foi Alexandre Guedes, o avançado que noutros tempos fez água pela barba à defesa do Sporting naquela final da Taça ao serviço do Aves. Deixou o Petro de Luanda e foi anunciado como reforço do Al Faisali, equipa de Filipe Gouveia. Assinou o contrato por uma temporada, Alexandre Guedes, e vai então jogar no Al Faisali, o avançado português de 30 anos. Falamos agora da defesa do Milan. A defesa do Milan viu chegar um novo defesa central. Estamos a falar de Pavlovic. Pavlovic estava no Salzburgo e assinou o contrato, aliás, até 2028 e uma compra de 18 milhões de euros. Estamos a falar de um defesa central de 23 anos, é muito forte fisicamente, muito alto, 1,94 m, 98 kg e, portanto, estamos a falar aqui de um patrão para a defesa deste sérvio Pavlovic, que a equipa de Paulo Fonseca acaba de ganhar nesta fase também do mercado. Pascal Gross foi anunciado como reforço do Dortmund, contrato de 2 temporadas para este internacional alemão de 33 anos. Parece-me bastante ponderada a equipa do Dortmund a contratar Pascal Gross. 7 milhões de euros foi quanto custou ao Brighton, depois de uma vida quase inteira no Brighton, regressar à Alemanha. Ele tinha deixado o Ingolstadt na altura para ir para o Brighton and Hove Albion e agora, depois de 7 temporadas em Brighton and Hove Albion, a mudar-se para o Borussia Dortmund, contrato 2 anos para Pascal Gross,
um internacional alemão a voltar à Alemanha. Há novo avançado para o ataque do Sevilha. Kelechi Iheanacho deixou o Leicester, assinou pela formação espanhola, contrato de 2 temporadas, mudou-se a custo zero, estava em fim de contrato com a equipa do Leicester e, portanto, Iheanacho a ser o novo reforço ofensivo da equipa do Sevilha, que tinha perdido o En-Nesyri para a equipa do Fenerbahçe, e agora a contratar-se o Iheanacho, avançado nigeriano, que assinou um contrato de 2 temporadas. Estamos mesmo na nossa parte final, só nos falta falar sobre o nosso jogador da Distrital, que descobrimos em 00.pt, que mudou de clube. Estamos a falar de Sérgio Pinto, guarda-redes de 20 anos. Ele, na época passada, esteve ao serviço do Porto Santense no Campeonato de Portugal e agora mudou-se para o Folgosa da Maia, a equipa da Distrital do Porto. Estamos a falar de um guarda-redes de 20 anos, formação no Maia Lidadores, Rio Ave e Leixões, e portanto agora vai jogar-se no Folgosa da Maia. Ele que tem 1,90m, portanto há aqui estampa física para ocupar a baliza do Folgosa na Maia. Sérgio Pinto, descobrimos em 00.pt e hoje foi o nosso destaque do jogador da Distrital aqui no Mercado Flash. Nesta quinta-feira não houve novela, não pensem que nos esquecemos, mas o episódio estaria relacionado com o Timo Werner, mas achamos que era demasiado verde ainda para nos merecer aqui um grande capítulo. E como não houve aqui nenhum avanço substancial em processos relacionados com novelas, hoje resolvemos dar-vos folga para que vocês amanhã possam se sentir mais seduzidos no episódio que vamos ter, porque vai haver novela amanhã, não tenho a menor dúvidas. Estamos aí em cima de Ioannidis para perceber como é que a coisa avança e vamos saber mais pormenores sobre o André Salazar do Futebol Clube do Porto, do Franco Israel a mesma coisa, e portanto vamos ter muita história para vos contar nesta sexta-feira. Eu conto convosco, já sabem que o Mercado Flash está todos os dias em 00.pt, contamos com as vossas subscrições no YouTube, estamos cada vez mais perto de chegar aos 45 mil. Um abraço, fiquem bem.